Mais obrigado, Gil Rosa, cumprimentar os colegas presentes e todos os telespectadores, nomeadamente os imigrantes da diáspora que nos acompanham com bastante interesse. Em primeiro lugar, uma declaração de interesses, porque nós ainda estamos numa fase de leitura do documento orçamental e do plano de investimentos e, naturalmente, fazemos análises muito preliminares de quadros e estamos, naturalmente, a concentrar os esforços em apresentar medidas para enriquecer aquele que é um documento basilar para a governança. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a inflação está a devorar o rendimento dos madeirenses e dos porto-santenses e, em nosso entender, o cenário para o próximo ano é um cenário que hoje pode bater certo, amanhã pode não bater certo e suponho, isso é a minha opinião, é a opinião generalizada, que este documento basilar orçamental deve estar assente em devolver rendimentos, sobretudo para aqueles que vão perder rendimento. Essa é uma apreciação. Mas o orçamento faz isso. O orçamento pode fazer isso, mas pode ainda fazer mais com aquilo que eu vou dizer. Eventualmente se faz na dimensão certa. Se é o suficiente, há aqui duas leituras. O JPP macro não é suficiente. Precisamente pelas medidas que nós vamos tentar introduzir numa fase agora de discussão. Mas há aqui duas nuances que são importantes ter presente. Porque mais de 400 milhões e acrescido também o montante, 400 milhões de dívida e acrescido o montante das PPPs é praticamente absorvida pelo orçamento. Este cenário é um cenário dantesco para devolver mais rendimentos aos madeirenses. É um cenário que governe quem governar tem que viver com essa realidade. Naturalmente que é... Neste momento já não é opção para não pagar a dívida, não é? Tem que contar com isso, mas também tem que contar com uma coisa, que é emagrecer a estrutura governativa, reduzir a despesa, situação que o Governo Regional foge desse programa de redução da despesa pública como o diabo da cruz. Mas a outra nuance é que este orçamento prevê uma receita fiscal relativamente ao ano passado, de mais 57 milhões de euros. E, portanto, há aqui uma margem, portanto, é uma previsão, há aqui uma margem para ajudar determinadas áreas para as quais nós consideramos importantes. Ponto 1. Se há aqui margem negocial para, pelo menos, chegar ao quinto escalão do IRS, porque o que está previsto, os atuais diferencial fiscal do terceiro e quarto, foi proposta do JPP no orçamento retificativo, que agora e bem o PSD adotou. Por outro lado, o escasso valor que é anexo 1,2 milhões para o Programa de Recuperação de Cirurgias, porque vem consolidada com outro programa especial de acesso aos cuidados de saúde, para nós é manifestamente insuficiente. Porque, por um cenário de mais de 100 mil atos médicos por concretizar e a continuar o nível de produtividade do Cesarame, não haver outras soluções para baixar este tempo de espera para a população que está em lista de espera para cirurgia, exame ou outro ato médico fundamental, nós consideramos este valor insuficiente. E portanto, fazemos já propostas nessas áreas. Exato. Fazemos já um cenário que esta situação vai continuar, que esta situação de milhares de cidadãos em lista de espera vai continuar com direitos violados. Nós temos de ter a seguinte percepção. Este orçamento ainda permite uma distinção dentro do próprio país, onde um açoriano e um português a viver no continente têm direito
a saber o tempo que vai aguardar para uma cirurgia, tem o direito de saber a sua posição na lista de espera. Este orçamento tem um apagão completo. Portanto, não vai resolver essa questão. Resumindo e concluindo, combate à inflação, combate às listas de espera e a situação habitacional, mas isso posso desenvolver mais à frente, que é um problema que afeta, também ouvir nesta primeira nomeadamente a classe média. O Ricardo Lume. Elvio Sousa, daquilo que o pôde depreender das suas palavras há pouco, portanto, o JPP, em termos de IRS, propõe apenas o diferencial fiscal para o quinto escalão e não para os outros todos. Não. Antes de mais, eu penso que, como diz o provérbio, o adágio, devagar se vai ao longe. Atendendo a que também não houve margem de manobra para que o Governo da República tivesse abertura para baixar o serviço da dívida. Acho que isso era fundamental. Nós não podemos pagar X percentagem do PIB em relação à dívida. Isso os erros estão tomados. É importante falar. Aí, alguém tem que pagar, não é? É importante lembrar que os atos do passado trazem consequências, estamos todos a pagar isso. E os contribuintes e as empresas já pagaram, inclusivamente as empresas agora têm o diferencial fiscal máximo, têm a derrama, os lucros tributáveis no máximo, está a chegar na vez do contribuinte e do cidadão ter também o seu diferencial. E, portanto, nós até estamos aqui, o quinto escalão não levanta dúvidas, que está nos 15%, nos tais 30% que a lei prevê, que o Estatuto de Autonomia prevê, que a lei das finanças nós prevê do limite. O sexto escalão, vamos estudar o assunto, como lhe disse, ainda estamos a lê-lo, estamos a fazer contas e nós estamos a trabalhar aqui com uma premissa, com o nível de despesa e com a previsão de receita. A previsão de receita anda à volta de 60 milhões. Isto é o quadro que está aqui homologado pelo Governo, em princípio vou acreditar nos valores pelas receitas 57 milhões. 57 milhões. Bom, daqueles 50, aliás, eu acho que este é o orçamento que bate o recorde de receita fiscal de todos os tempos, desde 2019. Agora, nós temos que ver com esses 57 milhões, o que é que se pode, assim em contas, para toda a gente perceber, o que é que se pode ajudar mais daquilo que está neste. E a nossa modesta opinião é ir para a classe média, que é uma classe que está massacrada. Mas diz que aproveita precisamente esse dinheiro para reforçar alguns programas que já têm, que estão em curso, por exemplo, na área social, que apoiam as famílias. Sim, mas isso já lá... Aqui já foi falado aqui também um reforço do programa de recuperação de cirurgias e outros, portanto, esse dinheiro, de certa forma, segundo o Governo, está a ser aproveitado também nessa área para apoiar as famílias. Sim, mas isso está ninguém está a dizer ao contrário. O que nós estamos a dizer é que, neste momento, o orçamento tem que ir ao encontro da classe média. Com todo o respeito pelas pessoas que vivem de apoios sociais, isso é uma garantia do Estado Social, das pessoas que têm menos rendimentos, que também têm já salvaguardas de programas de apoios sociais, como o PROAGE. Não, PROAGE, como o PROAGE, por exemplo, é um programa que vai bater em parte da classe média, mas não abrange toda a classe média. Neste momento, a classe média generalizada, e vou generalizar, vai estar com 200 euros a mais de taxas de juros, está com 100 euros a mais de combustível. Hoje abastecer um tanque de gasóleo custa mais 5 euros do que nos Açores. Custa mais 5 euros, são custos que nós temos. O IVA dos combustíveis... Gás é mais caro? Sim, não vou falar do gás, que há dias deu gás, mas eu eu já me esqueço o que ia dizer. Enfim, eu não me recordo. Não, estamos a falar de receita. Estamos a falar de receita. E da forma de distribuição dessa receita, que para o JPP, sim, mas redução dos impostos, sim, mas, por exemplo, o Governo o IVA analisa por outras já fui buscar, agradeço a lembrança. Mas, por exemplo, se nós... O IVA está a 12% dos combustíveis, correto? Mas podia estar a 9%. Claro. Lá está, podia estar a 9%. Não é? O IVA do leite e do pão está a 5%, mas podia estar a 4%. Bom, voltando para o IVA, qual é a nossa mesmo a nossa risco posição? De perder aquela receita que foi falada aqui dos tais 140 milhões de euros. Voltando, é necessário um programa de redução da despesa pública. É preciso emagrecer. Se nós estamos a apertar o cinto, a generalidade das classes... Mas como é que se emagrece a despesa pública? É pegando na estrutura e emagrecer. Quer dizer, eu vou dar um exemplo.
Eu já dei aqui vários exemplos, mas eu vou lá buscar para não me esquecer o que eu vou dizer. Sim. Não, para se perceber onde é que o JPP... Já disse várias vezes, mas torno a repetir, logo a seguir ao raciocínio que eu gostava de tomar, que eu gostava de dar. Bom, vamos pôr no papel de um cidadão que tenha um rendimento anual de 15 mil euros, que está num daqueles escalões que vão ser alvo da redução de 30%, que tem dívida de empréstimo ao banco, que tem um custo mensal acrescido de 300 euros de despesa. Esse casal vai fazer um programa para reduzir determinados consumos que tinha. Correto? Acho que isso é... Aliás, todos nós conhecemos várias pessoas que vão cortar, na fruição cultural, vão cortar, de calhar, a ir ao restaurante fora. Portanto, a própria restauração vai... Portanto, o senhor Governo também tem que apertar o cinto. É possível gastar menos. É possível gastar menos. É coisa mais fácil. Mas desse algum exemplo de onde é que... Do exemplo, olha, reduzir nomeações, reduzir custos de contexto, reduzir a estrutura governativa, tirar 2 membros a mais que estão nos conselhos executivos do Cesarame, que deviam dar o exemplo, do IA Saúde, porque estão para encher o depósito no fundo era proceder a alguns despedimentos dos taxos desta coligação PSD-CDS. O Miguel Albuquerque tem que viajar menos, gastar 100 mil euros para ir à Venezuela ao Curaçao, 26 mil euros para ir a Miami, 100 mil euros num estudo de criptomoedas. Quer dizer, estaríamos aqui a reduzir o sector empresarial às áreas estratégicas, 24 empresas regionais. Mas isto é tudo terra de ricos. Ou vamos regressar aqui ao... Gelo, alguns exemplos. Agora, não, é isso, o Governo tem que apresentar um programa efetivo de redução das despesas, dar o exemplo, não é gastar dinheiro. Agora, com mais quase 60 milhões de receita fiscal extra, quer dizer, vão viajar dia sim, dia não, vão gastar esse dinheiro aonde? Em mordomias, em luxo. Não pode ser. Tem que dar esse exemplo. Estamos mesmo a fechar o programa e já temos pouco tempo. Em primeiro lugar, quem governa sabe onde é que está a gordura melhor do que nós. Segundo aspecto, é preciso coragem para cortar nas gorduras. É preciso coragem. Coragem para quem governa a meias, como o PSD e o CDS. Terceiro aspecto, quem governa nós não temos mais elementos para quantificar o impacto das medidas, porque se houvesse maior cooperação, se houvesse maior cooperação, que eu já pedi à Secretaria das Finanças, que não houve até o momento, se calhar tem que repetir isso. Porque os senhores têm apoio da administração pública, coisa que nós não temos. Isso é uma faceta. Terceiro aspecto. Não compita com o PSD no grupo. Bom, não vamos entrar em diálogo porque estamos a chegar ao fim do programa e só queria uma ronda muito rápida. Tem que fazer o seu trabalho. Sim, e só para terminar, um aspecto aqui que é do interesse. Nós tivemos uma proposta aprovada no orçamento deste ano que não foi cumprida, que é um programa histórico-cultural que deveria o Governo Regional entrar em cooperação financeira com a RTP Madeira, tive a oportunidade de conversar, para replicar aquela série de programas 1600. E estamos a acabar o ano e ainda não foi cumprido. Isto também é uma prova, Sr. Deputado Carlos, que o PSD também inscreve no orçamento e não cumpre. Tem que haver um auditor para o vosso Ricardo Lume, também no minuto. E que nós tivemos, também temos responsabilidade nesta matéria. Ricardo Lume, é preciso também ter atenção a isto.